Então, irmãos, apenas antes de nós continuarmos a leitura do nosso livro, uma curiosidade sobre o Yom Kippur. O termo Yom Kippur, do hebraico, ele é traduzido como o dia do perdão. Então, o Yom Kippur não tem essa ideia de juízo ou de julgamento, como apresenta a teologia adventista. Ele é o dia em que Deus oferece perdão à nação, e não onde é realizado um juízo ou um julgamento da nação. Bom, então, continuando o nosso livro, na página 22 nós temos mais uma menção ao dia e à hora da vinda de Cristo, não é? E continuando aqui no capítulo 3, onde está escrito o tempo de angústia, não, o tempo de tribulação, nós não vamos nos deter muito neste capítulo, mas eu gostaria de mencionar que por várias ocasiões neste capítulo nós temos uma intercambialidade entre as figuras de Miguel e as figuras de Jesus. É uma equivalência entre a figura de Miguel e a figura de Jesus, onde Jesus é apresentado como o arcanjo Miguel e vice-versa, né? Apenas eu gostaria, antes da gente prosseguir, de fazer a leitura de uma dessas menções, onde é dito assim: acreditamos que o nosso grande sumo sacerdote está vestido como sumo sacerdote judeu o era, mas quando Miguel se levantar para reinar, Rei dos reis e Senhor dos senhores, ele terá muitas coroas em uma coroa. Segundo ela acredita haver referência a essa menção em Apocalipse, o capítulo 19 e o verso 16. Nesse capítulo, onde se refere a Apocalipse 14, apenas uma simples menção eu gostaria de fazer em relação a este capítulo, porque nós sempre ouvimos na Igreja Adventista serem mencionadas as três mensagens angélicas, né? As três mensagens angelicais. E referindo-se, né, apenas em Apocalipse 14, segundo o próprio Tiago White, não existem apenas três mensagens angélicas, mas 5. Ele diz aqui: todos os 5 anjos apresentados neste capítulo representam 5 mensagens antes do advento, ou ficamos sem uma regra para interpretar este capítulo, né? Apenas em Apocalipse 14, se nós fizermos uma leitura cuidadosa desse capítulo, nós vamos reparar a menção de 7 anjos em Apocalipse 14, e não apenas 3 anjos ou 5 anjos, até como admite o senhor Tiago White, né? É apenas uma curiosidade, porque a gente sempre ouve falar muito sobre as 3 mensagens angélicas, e o próprio Tiago White admitiam ser 5, e na verdade nós encontramos em Apocalipse 14 7 anjos, né? Então são muito mais mensagens angélicas do que apenas 3, tá bom? Aqui neste parágrafo, mais uma menção, né, fazendo essa relação entre Miguel e Jesus. Aqui diz o seguinte: você também acha que Miguel já se levantou e o tempo de angústia começou na primavera de 1844. O Senhor me mostrou em visão que Jesus se levantou e fechou a porta, entrou no Santo dos Santos no 7º mês de 1844, mas o levantar de Miguel para libertar o seu povo está no futuro.
Isso não acontecerá até que Jesus termine o seu ofício sacerdotal no santuário celestial. Então, aqui diz que Miguel virá à terra quando Jesus terminar o seu ofício no santuário celestial. Então, nós temos aqui novamente a menção de um santuário celestial, também muito importante a gente mencionar isso. A gente vai voltar a falar com mais detalhes sobre o santuário celestial em breve. Nesse próximo parágrafo aqui, no final da página, nós lemos o seguinte, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Eu acredito que o santuário a ser purificado no final dos 2300 dias é o templo da Nova Jerusalém, do qual Cristo é o ministro. O Senhor mostrou-me em visão, há mais de um ano atrás, que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário, e que era sua vontade que o irmão Crozier escrevesse a visão que ele publicou no Day Star e no Extra, em 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me totalmente autorizada pelo Senhor a recomendar aquela edição do Extra a todos os irmãos. Então, nós vemos aqui a irmã White. A impressão, sinceramente, que eu tenho é que ela não entendeu muito essa teoria do juízo investigativo, e então ela recomendou que os irmãos estudassem um artigo do Sr. Crozier, né, para que eles tivessem uma informação mais acurada sobre o que seria, no caso, o juízo investigativo. Para os que não conhecem esse personagem, o Sr. Crozier, ele era amigo do Sr. Edson, e o Sr. Hiram Edson foi quem teve a visão, né, no milharal, que depois ele disse não ter sido uma visão, mas sim um insight, uma ideia que ele teve sobre o juízo investigativo. Então, ele compartilhou essas informações com o Sr. Crozier, e na verdade quem estipulou essa teologia, quem estudou, quem colocou referências bíblicas nessa teoria do juízo investigativo, na verdade foi o Sr. Crozier. Foi ele quem se deteve a estudar esse assunto detalhadamente, e ele que formulou essa doutrina adventista do juízo investigativo, né? Apenas para a gente contextualizar, o juízo investigativo ele parte do princípio de que Jesus Cristo ele entrou no santuário celestial em 1844 para dar início ao julgamento da humanidade, né? Começando pelos mortos e depois seguindo para os vivos, né? Apenas para a gente contextualizar alguns outros escritos da irmã Ellen White sobre esse assunto. No Grande Conflito, ela diz o seguinte: Cristo entrou no Santíssimo do Santuário Celestial em 1844 para realizar a última parte de sua obra salvífica como mediador, para realizar a obra do juízo investigativo e a purificação do santuário. Em Manuscritos 13, ela diz o seguinte: em 1844, Cristo passou para o lugar santíssimo do santuário celestial e permanece ali, fazendo uma obra final de expiação pelos pecadores. Então, nós vemos aqui uma primeira curiosidade sobre esse assunto, é que essa doutrina do juízo investigativo, ela fala da necessidade da purificação dos pecados do santuário que está no céu, não é? Então, o santuário celeste precisa receber uma purificação, por quê? Porque os pecados da humanidade estão no santuário celeste, não é? E, bom, algumas explicações adventistas sobre o juízo investigativo são as seguintes.
Jesus entrou, né, no santuário celestial em 1844. Uma outra explicação que a gente vê também é que Jesus, na verdade, ele adentrou no véu do santo para o santíssimo em 1844. Jesus havia passado para trás do véu, mas não necessariamente esse véu era o véu do santíssimo. E o santíssimo ele apenas adentrou em 1844. Uma outra explicação para Jesus Cristo no santuário celestial é que Jesus entrou em 1844 para inaugurar, não é, o santuário, o santíssimo e o serviço do juízo investigativo. Essa é uma outra explicação, eu acho que é a mais recente sobre esse assunto. Seja qual for dessas explicações, irmãos, eu acho que existe uma grande necessidade de se combinar essas explicações com a Bíblia. Por quê? Porque, por exemplo, em João 19, o verso 30, nós vemos o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo pendurado na cruz, dirigindo-se ao céu e exclamando: então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Então, na cruz, Jesus Cristo disse: tetelestai, está consumado, está completamente terminada a obra pela expiação dos pecados da humanidade. Em Hebreus 10, o verso 14, é dito: portanto, com uma única oferta, vou repetir, portanto, com uma única oferta, aperfeiçoou para toda a eternidade todos quanto estão sendo santificados. Em Hebreus 9, os versos 25 e 26, aqui diz: ele também não se ofereceu muitas vezes, como procede o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano, portando sangue alheio. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, mas agora ele manifestou-se de uma vez por todas. Ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Então, mais uma vez nós vemos em Hebreus 10, versos de 9 a 14, então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão para estabelecer o segundo. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez por todas. Repito, feita de uma vez por todas. Ora, todo o sacerdote se apresenta dia após dia para exercer seus deveres religiosos que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés, porquanto com uma única oferta aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados. Então, irmãos, por essas mensagens nós podemos ver que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele realizou um único sacrifício, e esse sacrifício foi total e suficiente para a remissão dos pecados da humanidade, não é? E eu vou apenas fazer uma menção, eu não vou adentrar nesse detalhe, porque ele até pede um estudo à parte, mas em Patriarcas e Profetas, na página 315, a senhora White diz o seguinte: visto que Satanás é o originador do pecado,
o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e a deposição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Bem, essa afirmação, irmãos, ela diz que para a redenção dos homens e para a purificação dos pecados, esse trabalho encerrar-se-á quando esses pecados forem colocados por Satanás. Na doutrina adventista, nós aprendemos que existia um bode sacrificial para Deus e um bode para Azazel. E na doutrina adventista, eles confundem esse bode Azazel como sendo Satanás. Então, seria realizado um sacrifício por Cristo e o sacrifício final para a eliminação dos pecados seria feito por Satanás. Mas nós vemos em Hebreus que este sacrifício foi total e suficiente e realizado uma única vez pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz, Jesus Cristo disse: está consumado. O sacrifício que consumou a redenção dos pecados da humanidade foi realizado na cruz e apenas por Jesus Cristo, e não por duas ofertas, não é? Mas uma única oferta feita por Jesus Cristo. E o inimigo de nossas almas não tem a menor participação na eliminação dos pecados da humanidade, porque isto é papel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E apenas uma curiosidade, porque a gente vê ser explicado com tanta exatidão, os adventistas, né, determinam as datas com tanta exatidão, o início da contagem do tempo em 457, as 70 semanas que culminariam com a morte de Estevão e o final da última semana com o sacrifício de Cristo, a morte de Estevão e etc. E todas as datas apresentadas com bastante exatidão. Mas uma coisa eu gostaria que algum teólogo adventista explicasse, que eu nunca vi alguém se deter sobre esse assunto. Porque se a purificação do santuário começou a ser feita em 1844 e nós temos um ano para cada dia profético, e nós estamos hoje, no momento em que eu falo com vocês, no ano de 2025. Então, seria equivalente a 181 dias proféticos. Será que existe na Bíblia um paralelo onde um sacerdote permaneça dentro do Santíssimo por 181 dias do ano? Será que existe um paralelo para um sacerdote realizando este trabalho por 181 dias do ano? E, irmãos, eu gostaria de finalizar esta parte aqui apenas tratando sobre a determinação, a doutrina do juízo investigativo, dizendo o seguinte: o Sr. Crozier, diante de todas essas informações, irmãos, que nós compartilhamos, vendo a Bíblia e com aquela ideia que ele recebeu de Ian Edson e que ele tentou transformar numa doutrina, o próprio Sr. Crozier, ele repudiou, irmãos, posteriormente, esse estudo que ele havia feito sobre o santuário celestial e o juízo investigativo. Ele repudiou o próprio estudo e ele também abandonou o movimento adventista. Você sabia disso? Alguém falou isso para você, irmãos? Então, o que para nós hoje é uma doutrina onde se afirma que Jesus está no céu lendo livros para determinar a sua salvação ou a sua perdição, a própria pessoa que formulou isso na forma de uma teologia, de uma doutrina, ele repudiou esses estudos e ele abandonou o movimento adventista.
tá, irmão? E o Sr. Crozier, quando ele abandonou o movimento adventista, ele foi substituído por um rapaz chamado John Nevins Andrews, que nós conhecemos como J.N. Andrews, e esse rapaz, ele hoje dá nome à mais proeminente universidade adventista, que fica nos Estados Unidos. Nós temos a Bíblia Andrews também. Então, o Andrews, ele foi convidado ao movimento adventista depois que o Sr. Crozier abandonou, repudiou os próprios estudos e abandonou essa doutrina, tá bom, irmão? Então, que isso sirva de reflexão para nós, que a gente reflita sobre isso, que nós estudemos a Bíblia, comparando, irmãos, a doutrina que nós temos como verdade com a palavra de Deus, para a gente verificar se as coisas realmente são assim, tá bom? Fique com Deus, permanecemos em oração e permaneça no estudo da palavra de Deus. Esse é o meu desejo para todos os irmãos.